Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações, o que aconteceu no pregão hoje em cima das expectativas que a gente estava tendo aí, e também falar um pouquinho de como foi o dia e deixar o gráfico com as marcações previstas para o dia de amanhã. Lembrando para todos vocês aí não se esquecerem de deixar o like, curtir o vídeo, compartilhar, porque isso ajuda demais o canal, porque através desses compartilhamentos e dessas ajudas é que faz com que o canal atinja cada vez mais pessoas. E isso é muito importante para todos nós, pessoal, para que a gente possa estar sempre buscando ajudar mais pessoas. Falando em ajudar pessoas, já vou estar disponível aqui no link na descrição o link da lista de espera para a próxima turma do treinamento, tá? Lembrando, esse link é uma lista de espera para você ser avisado quando for abrir novas vagas. Ainda a gente não tem previsão, porque ainda está acontecendo o treinamento, mas a gente já vai deixar aqui o link para quem tiver interesse já deixar o nome na lista e recebendo informações conforme a gente for tendo aí as previsões futuras, beleza? Então bora falar aqui do nosso índice, o que é que aconteceu hoje, né? Hoje nós tínhamos aqui, deixa eu botar nos 5 minutos antes, para a gente falar um resumão aqui. Nós tínhamos aqui marcado essa região aqui de demanda, né, de oferta, onde a gente estava, dependendo da abertura do preço, aguardando por alguma movimentação que pudesse nos dar a venda aqui. Essa movimentação ela ocorreu, só que ela teve um sweep de liquidez para cima. E aqui nós não tivemos nenhuma oportunidade assim que foi característica clara, né? Eu sei que vários operam, vários aí da galera que está no grupo fica entrando nessas operações de risco, porque chega num topo, entra vendido, aí dá certo, dá certo, mas é uma operação que é arriscada. A gente sempre orienta a não tá tomando essas posições, principalmente com fatores que nem esses, por exemplo, onde nós tivemos aqui uma característica onde você não tem volume, né? O volume está baixo nessa região. Isso é um sinal de atenção, porque quando o volume é alto em rompimento, indica que o varejo está querendo entrar apostando no rompimento, e aí sim o movimento contrário ele é forte. Quando você não tem volume, você tem que ficar atento. A gente aguardou por uma entrada de confirmação aqui no time frame menor, que não aconteceu. Vocês percebam que o que a gente estava aguardando aqui, que esse preço pudesse vir fazer essa queda aqui, depois voltar para nos dar essa venda, né? Depois fazer essa quebra de estrutura. E ele acabou indo embora direto, então a gente acabou esperando aí. Depois a gente teve duas oportunidades aqui embaixo, onde foi uma operação rápida que eu acabei saindo com 200 pontos, depois o stop de 150, fazendo com que ele saísse o dia praticamente no 0 a 0, porque estava com uma perspectiva de comprar nessa região de order block. Ele não chegou aqui nessa região, eu até postei lá no grupo. Quando a gente vê, você pega os 5 minutos, vocês vão ver que o preço vira nos 5 minutos e aqui ele dá uma oportunidade de entrada pelo time frame de 1 minuto. Tá? Eu não me senti, primeiro, não estava confortável em fazer essa operação aqui, porque eu já tinha tomado o stop aqui, já tinha gasto o que eu tinha ganho, e pelo preço ter liquidez aqui nessa parte de trás, né? Aconteceu que o preço acabou indo direto, né? E aí acabei ficando de fora dessa operação. Mas tivemos sim uma quebra de estrutura no 1 minuto, e aí a galera estava falando lá no grupo sobre você operar, olhar 60 minutos, tá. E é uma coisa que vocês têm que ter em mente, turma, é como enxergar os tempos gráficos, né? Eu viro e mexo, eu falo para a galera ali,
A turma perde tempo demais procurando operação de risco nesses falsos rompimentos. E quando você tem uma estrutura, vocês acabam passando despercebido. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Olha só, depois eu estava postando isso aqui lá no grupo. Olha a característica que nós tivemos aqui, ó. Nós tivemos esse candle aqui com volume. Isso aqui é o indício, o primeiro indício de que isso aqui é tentativa de rompimento de varejo. Depois ele teve esse candle azul, outro candle azul e esse outro cara aqui que quebrou essa estrutura. Aqui o preço mostrou que ele já perdeu a força vendedora, porque o candle de compra quebrou a estrutura. Quando a gente fala quebrar a estrutura, é isso aqui, ó. Ele fez fundo, fez topo, fez fundo mais alto, fez topo. Ou seja, ele quebrou a estrutura dos 5 minutos. Depois que ele faz isso, que você coloca no 1 minuto para você ter a tua entrada. Que vocês perceberam, aquele candle preto ali, depois da quebra de estrutura do verde, é esse cara aqui, ó. É a entradinha confirmada no 1 minuto. Que aí o preço foi embora. Como eu disse, são essas leituras que precisam ser feitas, que vocês têm que entender o processo, tá? Não ficar procurando trade de risco. Eu vejo a galera entra demais em trade de risco, tá? É risco demais. E vocês precisam entender esses conceitos para parar com essas operações, né? Aí depois o preço andou, deu alvo, foi além dos 600 pontos de alvo, mas a gente tinha ficado de fora. E depois de tarde nós tivemos a entrada confirmada aqui, ó. Nós tivemos a entrada dos 5 minutos, porque depois que ele fez esse movimento aqui, percebam, ele quebrou a estrutura aqui embaixo, né? Ele fez um Judas Swing, na verdade, ó. Ele quebrou a estrutura em cima e quebrou a estrutura embaixo. E aí ele voltou no order block de 5 minutos. Aí acabou dando aquele trade que a gente tinha falado na live de manhã. Aqui é o horário que eu não opero, né? Acabei não porque eu estou na função de levar filho na escola e tal, é o horário que eu não estou na frente da tela. Acabei não pegando essa venda aqui, que foi uma venda de 600 pontos. Os 600 pontos deu exatamente aqui, ó. Ele deu certinho para quem pegou. Teve aluno que saiu com 400 pontos aqui nessa descida, né? Mas foi um trade validado. O que eu falo, o que tem que prestar atenção é na forma como o preço se comporta. Isso que eu falei para vocês, ó. Afinal de contas, agora você tem que ter uma certa dose de atenção. Ele fez a captura aqui, buscou a liquidez aqui embaixo, não teve força para romper o fundo e voltou a subir, tá? Agora tem que ter muita atenção na abertura de amanhã, se esse cara vai abrir dando continuidade. Se ele abrir dando continuidade, nós estamos dando sequência à nossa tendência de alta, porque aí ele comprova esse movimento que a gente tem aqui da falha de fundo e renovação de topo, tá? Ele ainda está numa zona de liquidez, então ele ainda pode fazer isso aqui, tá? Pegar essa estrutura aqui do varejo que tem essa LTA, então isso tudo vocês precisam estar atentos a isso na tomada de decisão, ó, porque isso aqui você tem uma LTA, ele abrir amanhã, ele pode fazer isso aqui e voltar, né? Porque o varejo vai estar, se o preço bater em LTA, o varejo está comprando, então tem que estar esperto. Mas nós temos essa linha, né? Essa delimitação aqui do topo. E é esse range aqui que o preço está trabalhando. E é esse range que a gente tem. Nós temos aí essas regiões a serem trabalhadas e amanhã vocês têm que ter atenção justamente a isso, a abertura do pregão. O ponto de referência passa a ser esse cara aqui, ó, né? Se o preço perder esse fundo, aí sim pode ser que ele dê continuidade na baixa em busca da liquidez que tem lá embaixo. Lembrando que a gente tem a zona de liquidez nossa aqui nessas regiões aqui de baixo. Tem esse imbalance, né? Tem essas regiões aqui mais
mais extremas, tem esse order block aqui, tem o imbalance, tem outro order block lá embaixo. Essa zona cinza é a zona do breaker block, lá de trás do 60. Então, nós temos muita liquidez aqui embaixo. Então, tem que tomar cuidado justamente por isso, por ele induzir nessa subida e poder estar fazendo isso aqui para pegar a liquidez lá atrás. Ficou essa linha aqui, tem essa região aqui. Então, são todos pontos de atenção aí que vocês precisam ter, tá? Para a tomada de decisões amanhã. Então, assim, cuida que ele está num range, né? E dentro desse range aqui, a gente tem que saber como trabalhar dessa forma que eu expliquei para vocês. Beleza? Dólar. O dólar acabou fazendo a mesma coisa. Ó, percebam que o dólar está fazendo o inverso do índice, exatamente igual. Ele abriu fazendo o sweep aqui embaixo, não chegou no order block ali para pegar a compra. Depois ele subiu, foi direto na região, também chegou perto do order block e aí depois acabou voltando tudo de tarde. Então, nós temos o sweep de liquidez embaixo, né, nessa região, lembrando que ele não perdeu fundo, então ele ainda está mitigando essa região aqui, né? Então nós temos esse fundo do dólar para pensar em ter atenção aí ao que está acontecendo, né? A parte de cima aqui não foi mitigada, então ela continua válida. Então, seguimos a mesma coisa. A gente está numa mesma batida aí no dólar, virado para o lado contrário do índice, né? O dólar está querendo ir para baixo, só que ele está dentro desse range aqui. Então, vocês têm que tomar cuidado. Vai depender da onde o preço vai abrir amanhã, tá? Se o preço abrir e perder nessa região aqui, pode ser que ele dê uma oportunidade de subida para pegar os níveis superiores. Lembrando que a gente tem níveis de liquidez aqui no meio, né? Desse range que o dólar tá. Então, muita atenção, porque ele está num fundo extremo, né? Ele está numa cotação teoricamente bem baixa, né? 4,88, né? Está num nível aí de preço bem baixo. Inclusive, ele perdeu o fundo. Ó, perdeu o fundo duplo, então o dólar agora definitivamente ele está nesse momento de baixa, e para ele confirmar alguma coisa de quebra de estrutura para voltar a subir, ele tem que perder esse topo aqui que ele deixou hoje, pelo menos fazer isso daqui, e aí sim ele vai ter uma confirmação de que ele inverteu essa tendência. Caso contrário, ele ainda está virado para baixo. Beleza? Então, é isso que a gente tem aí para o pregão de amanhã, tanto no índice quanto no dólar, tá, galera? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. E amanhã a gente volta com mais um estudo. Grande abraço a todos e até mais.